agora vem o que ele diz, como fazer isso. Como fazer crianças aprenderem filosofia dessa forma. É aí que ele cria o método filosófico. E a minha hipótese é que esse método dele, e esse método filosófico, e aquele método que nós vimos de ensino, por áreas, temas, questões e tradições, a gente pode estender isso à educação como um todo. Essa é a minha hipótese. E eu vou provar isso agora, mostrando a vocês o que ele entende como método filosófico. E vejam que isso pode ser aplicado na vida de vocês, e seja qual for a ciência de vocês. Então vamos lá. Como todas as pessoas devem participar da tradição filosófica? Pergunta. Como? Ele diz, as pessoas devem participar da tradição filosófica pensando. Pensando essa tradição. Entrando em contato com as questões, com aqueles temas, com aquelas áreas, com aqueles filósofos, com aqueles conceitos que os filósofos nos dão de presente. Mas não é qualquer pensar. Há várias características. A primeira delas é que o pensar deve ser reflexivo. Eu sempre brinco dizendo, exemplificando a reflexão pelas mulheres. O que as mulheres fazem quando passam na frente de um espelho e veem o seu reflexo? Eu me espanto. Vixe. Tá, isso faz você fazer o quê? Esse espanto. Eu já me espantava, eu coloquei um negócio de ardor na cara e passei. Aí eu viajo e fico branco depois, eu fico olhando, meu Deus. A mulher geralmente sempre para. E veja que essa palavrinha que ela disse, espanto, é filosófica. Esse espanto faz a gente perguntar. Meu Deus, o que é isso? Isso. Geralmente, a mulher, quando vê o seu reflexo, ela para. E ela vê se está tudo certo. Com a roupa, com a maquiagem, com a saia, com o salto, com a meia, enfim, com tudo, com a unha. Então, reflexivo é isso. Só que no caso filosófico, não é a mulher que se vê no espelho, é o pensamento. Filosofia é tão doida porque é o pensamento pensando o próprio pensamento ao pensar. Essa frase é maravilhosa também. Né? É o pensamento pensando o pensar e faz tudo isso ao pensar. Eu já pensei, não pensar nada, não consegui. Né? Vejam que legal isso, é o pensamento refletindo o próprio pensamento. E ao fazer isso, ele está pensando. E essa reflexão é justamente o contrário do que a sociedade nos pede hoje, que é imediatismo, rapidez, fazer as coisas de um jeito não pensado. Então, o que o pensar reflexivo propõe é parar, distanciar, questionar. Então, nós temos na nossa casa o que o Lippmann diz. É crianças, investigadores, repórteres, pessoas apaixonadas aceitam não? Não. Então, veja que o que ele diz é que nós nascemos com isso já. O mundo faz a gente crescer e aceitar certas coisas. Ter certas coisas como normais. É justamente isso que Lippmann não quer. Mas veja que isso prova o que o filósofo faz. Lembra que eu tinha dito que o filósofo pode questionar absolutamente tudo? Inclusive o que para nós é mais óbvio e normal. É normal que a mulher tenha dupla jornada? Nunca na vida. É normal? Na sociedade é. Machista, na sociedade machista. Então veja, por que a gente não pode questionar isso? Por que a mulher ganha menos impostos iguais comparadas aos homens? Então veja que o Lippmann diz é que a gente pode questionar isso. Inclusive vocês, mulheres, podem e devem questionar isso. Por isso que eu adorei as suas filhas já. Porque elas estão fazendo o que eu proponho. O que eu e esses caras aqui. Então, a segunda coisa é pensar de forma investigativa. Observar, questionar e dialogar. Mas veja, quando você questionar alguma coisa no sentido de criticar, você tem que ouvir. Você tem que dialogar, você tem que argumentar. Quer questionar, por exemplo, alguém que tenha um posicionamento político? Questione.
mas esteja disposto a ouvir o que ele diz, a dialogar com ele, sem violência e sem exclusão. Então, o que esse método nos ensina é a questionar tudo, mas estar disposto, estar aberto ao diálogo com quem pensa diferente de você. Isso em termos de diálogo e de leitura também. Por que não ler alguém que pensa diferente do que você pensa? Você aprende muita coisa com isso. Nós já vimos então que o pensar, ele é reflexivo, ele é investigativo e ele é crítico. Crítico no sentido de colocar em crise, de colocar em dúvida, de repensar. Isso a gente faz como? Questionando. Por isso que a criança gosta tanto de questionar, porque ela põe em crise. Quando você questiona algo, você abre uma rachadura naquele algo. E daquela rachadura pode nascer uma coisa nova. O próximo é pensar rigoroso. Por isso que o método filosófico é tão parecido com a ciência. Porque precisa se relacionar com sistemas e ordens de outros autores, de outros filósofos. Profundo, porque vai lá no fundo, na raiz, é radical, é abrangente. Essa é a principal diferença da filosofia com as ciências. Imaginem uma pizza, e que essa pizza seja o mundo, seja a realidade. Cada ciência é um pedaço dessa pizza. A ciência não pensa o todo da pizza. A ciência não enxerga a pizza como um todo. Só o filósofo é que consegue essa visão do todo, do fundo. E por isso, a filosofia, por ir no fundo, no fundamento, ela tem uma visão total, do todo e de tudo. Só ela é capaz de nos dar uma nova visão. Eu lembro de uma aula de um amigo meu, ele foi questionado assim: professor, esses filósofos não fazem nada, só ficam pensando. Qual é a utilidade disso? Ele disse assim: olha, ele naquele controle, se fosse eu já teria mandado embora. Mas ele naquela tranquilidade, naquela calma, ele disse assim: meu querido aluno, só a filosofia consegue ver do alto da montanha. O cientista está lá na cidadezinha, lá debaixo da montanha, trabalhando e criando tecnologias. Só o filósofo consegue ver do alto da montanha. Consegue ver de um jeito mais amplo do que o cientista. E se eu vejo de um jeito mais amplo, eu penso de um jeito mais amplo, eu ajo de um jeito mais amplo. Esse mais amplo é talvez melhor do que outros. Essa é a utilidade da filosofia, ver do alto da montanha, ver de um jeito panorâmico, ver de um jeito total. E por último, o pensar filosófico deve ser criativo. Ao me relacionar com a tradição, eu não preciso necessariamente repetir a tradição. É o que os nossos filhos fazem. Eles vão se relacionando com o pai e com a mãe, de modo a não ser igual ao pai e à mãe, mas ser melhor do que nós. É isso que a gente faz com a tradição dos filósofos. A gente vai se relacionando por meio de questões e de temas, de modo a que a nossa vida aqui hoje seja melhor. É isso que a gente quer, no final das contas. A gente quer o que os estoicos queriam. A gente quer ter uma vida feliz, ter uma vida boa, ter uma vida digna. Então, nessa tradição, nessa relação que eu tenho com a tradição do filosofar, eu filosofo aqui hoje de modo a ser criativo, produtivo e produzir novas respostas àquelas questões. De um jeito inovador, de um jeito criativo. Portanto, isso é o que nos propõe o Lippmann. Nós já vimos os fundamentos, já vimos o método de ensino dele e já vimos o método filosófico dele.